Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. E eu sou muito feliz de estar aqui com você para mais uma vez nós procurarmos juntos compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Hoje a igreja celebra um grande santo doutor, São Cirilo de Alexandria. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico sobre a sua vida, mas eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 14. Mateus capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 14. Escuta com atenção. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, vamos agora ouvir um pequeno histórico sobre a vida de São Cirilo de Alexandria. Impetuoso e dotado de grande habilidade em qualquer setor, o monge Cirilo sucedeu em 412 a seu tio Teófilo como um patriarca de Alexandria, no Egito. Os inícios de seu serviço pastoral foram muito difíceis. Defendeu com intransigência o dogma da unidade da pessoa de Cristo. Presidiu o concílio que definiu a maternidade divina da Virgem Maria e foi proclamado doutor da Igreja por Leão XIII. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós. Povo amado de Deus, hoje eu queria refletir com vocês esses conselhos de Jesus. É muito importante, todas as vezes que você estiver aqui no Evangelho de Hoje Ensina, estiver lendo a sua Bíblia de forma particular, estiver fazendo um estudo sobre a Palavra de Deus, vocês precisam se perguntar a quem Jesus está dirigindo as suas palavras. É muito importante saber o contexto, saber o significado das palavras, o texto dentro do contexto, mas é muito importante, é um princípio da comunicação, aquele que comunica, o que ele comunica e para quem ele comunica. E Jesus hoje está falando para os seus discípulos daquela época, mas também para nós hoje. Então, podemos dizer que é uma aula particular. Jesus está falando para nós de forma particular. E o que Jesus está dizendo? Primeiro, não jogueis pérolas aos porcos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Às vezes, a gente, num desejo de ajudar alguém a encontrar a Deus, fazer uma experiência com Deus, a gente corre o risco de expor para algumas pessoas coisas que são muito importantes para a nossa vida de fé, e que a pessoa ainda não tem maturidade para entender que aquilo é tão valioso. Vou dar um exemplo.
Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, a minha vida de fé, eu me lembro que eu sofri muita crítica e também da parte dos meus familiares. Eu me lembro que uma vez eu fui para um retiro, passei um final de semana em um retiro, e quando eu cheguei em casa, algum parente me disse: "E aí, almoçou hóstia?" Almoçou hóstia? A expressão foi essa. E eu me lembro que eu fiquei calado, porque eu me lembrei exatamente dessa passagem bíblica. Não julgueis pérolas aos porcos. Se você tem um desejo de evangelizar, e nós precisamos evangelizar, tudo bem, devemos fazer. Mas com muito cuidado, porque tem pessoas que, sinceramente, elas elas tomaram o firme propósito de não quererem, elas são verdadeiramente alérgicas a qualquer tipo de pregação. E muitas vezes a melhor pregação é o nosso testemunho, porque já existe uma reatividade dentro delas. Elas já estão preparadas para poder refutar tudo aquilo que você for dizer, tudo aquilo que você quiser explicar. Claro, se uma pessoa é curiosa, ela está querendo saber, ela está querendo entender. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um tio meu, que era protestante, e ele um dia me parou e disse assim: "Sobrinho, me explica isso aqui." E aí eu vi que ele realmente estava curioso, ele estava querendo entender. Eu falei: "Tio, pega aí tua Bíblia." E aí a gente foi lá e eu fui explicando passo a passo para ele. Não é jogar pérola aos porcos, porque eu vi que ele realmente estava interessado. Então, cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente joga pérola aos porcos. Aquela pessoa não quer ser convencida, aquela pessoa não quer saber. E a gente acaba correndo o risco de expor coisas muito santas, muito particulares, e, como diz Jesus, né? Os porcos vão pisar, não vão dar valor. Segundo conselho, Jesus disse: vocês querem ser bem tratados? Pois tratem também bem o outro. A gente quer sempre o melhor para nós, mas será que nós estamos oferecendo o bem ao outro? É uma regra de ouro aqui. Se eu quero ser bem tratado, eu preciso também tratar bem o outro. E o terceiro conselho de Jesus é: o caminho que leva ao céu é um caminho estreito. Jesus até diz que são poucos os que entram por essa porta, que seguem esse caminho. É mais fácil caminhar por um caminho largo, pelas facilidades da vida. Mas buscar esse caminho estreito, buscar entrar por essa porta estreita, é realmente o heroísmo da fé. Então são 3 conselhos que Jesus nos dá hoje. Conselhos bem práticos para a nossa vida que a gente não pode esquecer. Primeiro, não jogueis pérola aos porcos. Segundo, se você quer que alguém faça o bem para você, faça também para o outro. Terceiro, siga por esse caminho da porta estreita, do caminho estreito, porque é esse caminho, é essa porta que nos conduz à salvação eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.